podcast Mais Saúde, cuidando de você. No Brasil, cerca de 70% das crianças na fila de adoção são negras. Por outro lado, apenas 39% dos pretendentes aceitam adotar crianças ou adolescentes de qualquer etnia. Para entender esse cenário contraditório, seus principais motivos e caminhos para resolvê-los, recebemos a assistente social do TJBA, pesquisadora e especialista em adoção, numa perspectiva afrocentrada e antirracista, Denise do Carmo Ferreira. Meu nome é Mavi Medeiros e esse é o podcast Mais Saúde, edição especial Novembro Negro. Denise, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação. Eu que agradeço essa importantíssima iniciativa de debate com uma temática tão importante para o Brasil e para as crianças, né, institucionalizadas. Eu citei dados, que mostram a triste realidade do sistema de adoção do Brasil, que é enquanto as crianças negras são a maioria na fila, os pretendentes eles querem crianças brancas, E aí, nesse contexto, você que é autora, tem o conceito da adoção étnico-racial. Então, conta pra gente o que é esse conceito, como ele nos ajuda a entender esse cenário. Bem, esse conceito ele surge justamente das minhas experiências profissionais e dos meus aprofundamentos acadêmicos. Em campo, a gente percebe que grande parte das crianças institucionalizadas, de fato, são crianças negras, ora pretas ou pardas, mas que isso não condiz com a expectativa, muitas vezes, de quem deseja adotar. Então, quem deseja adotar, muitas vezes, ela aparece, essa família aparece com um projeto adotivo muito singular, muito próprio, que entra em choque muitas vezes com a realidade nacional. Então, a maioria das crianças que a gente tem disponível para adoção são crianças maiores, a partir de 7 anos, que faz parte de grupos de irmão, e que a maioria são justamente da etnia pretas e pardos, crianças negras, justamente fruto da questão da vulnerabilidade social e da questão do racismo estrutural. No passado, a gente falava muito da vulnerabilidade, mas não falava tanto da questão do racismo estrutural. Mas a gente também compreende de quando a gente vai ver todos os dados que envolvem infância e as famílias dessas infâncias, a gente tem algo que é comum, algo que aparece recorrentemente, que são, em geral, pessoas negras. Então, não tem como desconsiderar as implicações do racismo estrutural também na adoção. Então, o conceito da adoção étnico-racial, ele surge com esse intuito de dialogar com o judiciário e com o sistema de justiça a necessidade desse olhar racializado para a questão da adoção. No passado, a gente não falava muito sobre essa questão da racialização, mas hoje a gente já tem diversos estudos e indícios e aprofundamento que se faz necessário também um olhar especializado para essa questão, para a gente avançar no debate e nas soluções. Pensando na nossa sociedade brasileira bem diversa, diversa racialmente também, a gente sabe que a maioria dessas crianças, elas na fila, elas são negras, como você citou anteriormente, e elas ainda não são preferidas pelos pretendentes, e esses pretendentes também são pessoas diversas. O que é que explica esse cenário, essa situação? Aí traz mais um aprofundamento para a gente pensar a adoção no nosso país e pensar também a questão do racismo estrutural. A gente tem, nós que fomos países colonizados, a gente tem um processo que ainda permanece no nosso consciente, no nosso inconsciente, que é o perfil ideal, o perfil universal. O que é belo é o branco, o que é inteligente é o branco, o que é viável é o branco, fruto do processo de colonização que a gente passou durante esses séculos todos. Então, a gente ainda tem uma formação e um olhar muito eurocêntrico para tudo que a gente vê. E, na verdade, como você falou, a gente tem uma sociedade multicultural. E nem sempre essa diversidade ela é vista dentro de pesquisas, dentro do judiciário, dentro do sistema de justiça. Então, a gente está vivendo agora um momento único que eu digo que a gente está decolonizando nossos olhares para perceber que nós não somos um grupo de uma história única. A gente tem diversas outras histórias que não foram contadas, como as referências negras, indígenas, e que fazem parte também da formação do povo brasileiro. Então, essa criança real é muito diferente da criança
criança idealizada, porque a criança real, ela reflete justamente quem nós somos, né? E reflete também a falência das nossas políticas públicas, porque quando a criança ela vai para a adoção, e eu falo criança e adolescente, é porque todas as políticas públicas também falharam, né? Saúde, educação, moradia. Então, quando as políticas públicas elas falham no seu cuidado, o que resta para essa criança é a tentativa de uma nova família, porque sua família perdeu a capacidade, ou nunca teve a capacidade de cuidá-la de forma adequada. Perfeito. Para você que está ouvindo agora na Rádio Web TJBA, a gente está conversando com a assistente social aqui do TJ, Denise do Carmo Ferreira, sobre adoção étnico-racial. Bom, nesse primeiro bloco a gente falou um pouco do desafio, do cenário, né, da adoção no Brasil. E aí agora eu queria que você comentasse um pouco sobre os caminhos, as iniciativas que elas podem ser trilhadas para solucionar ou pelo menos mitigar essa realidade. É importante, né, que o Sistema Nacional de Adoção, né, qualifique melhor também a sua prática profissional. Então é importante que a gente traga para a pauta do Sistema Nacional de Adoção a qualificação das equipes técnicas, né? O aprofundamento da questão racial, os cursos preparatórios para a adoção, que é uma etapa importante e obrigatória. Ela deve ter uma centralidade na questão racial, porque é um momento que a equipe técnica tem para dialogar com esses postulantes da adoção, né, com esses pretendentes, para tratar essas questões que faz parte da nossa sociedade. Então, é um belo momento para se trabalhar a questão do letramento racial, do racismo estrutural, né, e como é que essa família, ela vê a questão e como é que ela pode ressignificar esse olhar ainda eurocêntrico para a questão também da adoção. Então, é um espaço importantíssimo que a gente precisa privilegiar esses espaços técnicos para esse diálogo. Estando presente aqui no TJ, né, de que forma você acha que o judiciário pode atuar de uma maneira mais efetiva no combate a esse problema, né, e na promoção da adoção que respeite a diversidade racial? É interessante a gente pensar que a questão da adoção étnico-racial, né, a questão do racismo na adoção, na verdade, são consequências de uma concepção maior, que é a questão mesmo do racismo no nosso país, né, do próprio racismo estrutural e institucional. Então, o Poder Judiciário tem avançado nos últimos anos. A gente teve o Pacto da Equidade Racial, onde todos os tribunais assinaram e que fazem parte desse pacto. E, recentemente, a gente tem um protocolo para julgamento com perspectiva racial, né, que foi um documento, uma orientação extremamente importante, porque pontua historicamente e reconhece que o racismo ele está presente também nas práticas do sistema de justiça. E quando a gente faz esse reconhecimento, né, do problema que a gente tem, a gente abre caminhos para pensar soluções. Então, esse é um documento, uma iniciativa que tem aberto, né, portas para diversas áreas, entre elas também a infância e entre elas também a questão da adoção étnico-racial. Recentemente, no semestre passado, eu lancei aqui via Unicorp um artigo falando sobre o protocolo de julgamento na perspectiva racial voltado para a adoção. Justamente pensando, sim, a gente tem um protocolo, a gente tem um documento, a gente tem a legislação, mas na prática, como é que a gente faz com as nossas práticas institucionalizadas para romper, né, para dar visibilidade e fazer uma nova prática? Então, esse documento do protocolo ele é extremamente importante, e as outras produções que a partir daí vão surgindo, que são formas também de intervenção. Pronto. Eu queria que você comentasse, se puder, também um pouco sobre os projetos aqui que você vem desenvolvendo aqui no TJBA, que se encaixam nessa perspectiva, principalmente agora no Novembro Negro, em relação à diversidade e o letramento racial, principalmente da juventude, né, aqui da Bahia. Pronto. O Tribunal de Justiça da Bahia vem desenvolvendo através da CEDIS, comissão que essa também faço parte, no assessoramento e nas atividades técnicas, trabalhando bastante na concepção da formação de servidores e magistrados. Então, se a gente tem sentenças, se a gente tem o próprio racismo institucional, né, e quem é que é a instituição? A instituição somos nós, os servidores em todas as áreas, né, o magistrado, o servidor, o técnico,
Então, os cursos que trabalham a questão do racismo, né, a questão da equidade racial, eles contribuem justamente para um rompimento com essas questões. Então, a gente tem o projeto Luiz Gama, que vem às escolas e que leva também magistrados para dialogar com adolescentes, né, da rede pública. E a gente tem uma série de atividades que se desenvolvem ao longo do ano, trazendo para o judiciário baiano um clima, né, institucional antirracista, não só nas suas produções, mas também nas suas ações, né? Não basta, como a campanha fala, né, as ações, é necessário também as produções, as intervenções de como é que a gente vai superar e contribuir, né, com uma nova realidade para o judiciário baiano. Bom, Denise, muito obrigada pela sua participação. A gente espera te ver aqui mais em outras oportunidades. Esse podcast é uma iniciativa da CEGESP e conta com o apoio da Ascom. Recebe informações da Secretaria de Gestão de Pessoas por meio do grupo do WhatsApp. Solicite o link de acesso pelo número 719-8158-3628. Ficamos por aqui, lembrando que no canal do YouTube do Poder Judiciário você escuta a esses e outros episódios.